Vamos lá. Razão entre grandezas. Vocês lembram que vocês já estudaram grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, não é isso? Por exemplo, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Já distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior a distância, maior o tempo gasto para percorrer. Já a velocidade não, quando eu aumento minha velocidade, eu diminuo a quantidade de tempo que eu vou gastar naquele percurso, ok? Então, além disso, a gente vai ver algumas grandezas especiais, tá? Algumas razões especiais. A primeira delas é a velocidade média. Velocidade média vai ser a distância, que geralmente é dada em metros ou quilômetros, ok? Dividido pelo tempo, que geralmente é segundos ou horas. Geralmente é quilômetro por hora, porque velocidade é dada em quilômetro por hora, ou metros por segundo, ok? Já a densidade demográfica vai ser a quantidade de habitantes do local, dividido pela área total daquele local. A quantidade de habitantes vai ser um número normal, e a área geralmente é dada em quilômetros quadrados, ok? Já na escala, a gente tem, geralmente em leitura de mapas, tá? A gente sempre tem escala de 1 para 1 milhão, certo? É o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Só que assim, essas duas grandezas aqui, vocês vão poder dividir. Tipo, aqui tem 7, aqui tem 10. Você vai ter que dividir 7 por 10 e achar, certo? Só que aqui não. Essa grandeza aqui você tem que deixar em forma de fração. Então, você só pode simplificar. Simplificar, ok? Sendo que se o tamanho do desenho for em centímetros, o tamanho real também vai ter que ser em centímetros, ok? Então, professora, mas aí o tamanho real está em quilômetro. Você vai ter que converter para centímetros, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, vou gravar outro vídeo. Vamos lá, questão 1. Um móvel percorre 1.200 metros em 4 minutos. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? Vamos lá. A velocidade média tem que ser dada em metros por segundo. Então, vocês têm que prestar atenção no seguinte. A distância está sendo dada em metros. Porém, o tempo não está sendo dado em segundos, está sendo dado em minutos. Então, vocês vão precisar converter, ok? Então, velocidade média, a gente já viu que é distância dividido pelo tempo, ok? A distância, nesse caso, é 1.200 metros. O tempo vai ser 4 minutos, que quando eu for converter para segundos, eu vou multiplicar por 60. Então, vai ficar 240 segundos. Quando eu pegar 1.200 e dividir por 240, vai dar 5 metros por segundo, ok? Prestem bastante atenção na questão, porque pode vir uma questão desse tipo, que você precisa converter o tempo antes de jogar na formulinha. Vamos lá. Okay. Questão 2. Um avião vai de São Paulo a Recife em 1h40. A distância entre as cidades é de 3.000 quilômetros. Qual a velocidade média do avião? Vamos lá. Nunca cometam erro de, quando tiver 1h40, colocar 1,4, que não vai rolar, ok? Você tem que saber, 40 minutos corresponde a que fração de 1 hora? Então, a gente vai fazer aqui, ó, regra de 3. Se 1 hora é 60 minutos, então 40 minutos são quantas horas? Meio pelos extremos, 60 vezes x, 60x, 40 vezes 1, 40. X vai ser 40 dividido por 60, que dá 2/3. Então, 2/3 de hora corresponde a 40 minutos.
Aí a gente vai para a velocidade média. A velocidade média é a distância dividida pelo tempo. A distância, nesse caso, vai ser 3.000 quilômetros, dividido pelo tempo, que vai ser 1 hora e 2/3 de hora. Só que aqui é um número misto. A gente transforma isso em fração imprópria, tá? 1 vezes 3, 3, com mais 2, 5. Então, fica 5/3. Só que na divisão de fração, tem que fazer como? Conserva a primeira, que é 3.000. Aqui é como se tivesse um 1 aqui de baixo. E multiplica pelo inverso da segunda. Em vez de ficar 5/3, vai ficar 3/5. 3.000 vezes 3, 9.000. Dividido por 5. 9.000 dividido por 5 vai dar 1.800 quilômetros. Questão 4. No mapa cartográfico de escala de 1 para 20.000, ou seja, 1 centímetro de desenho corresponde a 20.000 centímetros real, ok? A distância entre duas cidades é de 7 centímetros. Ou seja, olhei lá no mapa, a distância entre as duas cidades vai dar 7 centímetros. Qual a distância real entre as cidades? Vamos lá. A gente vai fazer isso por regra de 3, simples, ok? Se 1 centímetro do desenho corresponde a 20.000 centímetros reais, então 7 centímetros do desenho corresponde a quantos centímetros reais? Então, vai ficar 1 vezes x dá x, 20.000 vezes 7 dá 140.000 centímetros. Só que, geralmente, a distância entre cidades a gente não coloca em centímetros, porque centímetros são para coisas menores, tipo uma caneta, um caderno, uma folha, ok? Cidades, distância entre cidades, a gente vai colocar em quilômetros, ok? Então, da mesma forma como eu fiz na questão anterior, se eu sei que de quilômetro para centímetro eu fui para frente 5 casas, de centímetros para quilômetros eu vou voltar 5 casas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, minha vírgula vai parar aqui, ó. Vai ficar 1,4 quilômetros.